Como é que foi escrever esse livro? Eu acho que foi fácil, relativamente fácil, porque por ser poesia, o autor foca-se mais a exprimir as suas emoções, então foi fácil, porque foi um momento em que eu me encontrava com diversas emoções, boas e negativas, então eu aproveitei que é para exprimir essas mesmas emoções que se transformou, curiosamente, em um livro. E por que poesia, Miriam? Porque eu acho que é o caminho mais fácil para entrar na literatura, dependendo de pessoa para pessoa, porque como eu estava a fazer, por exemplo, o meu estágio no final do curso, então o tempo em que eu conseguia no laboratório, eu ia escrevendo algumas coisas e também a forma que eu vi mais fácil de exprimir as minhas emoções, sabe? Joaquim, a poesia é o caminho mais fácil para quem se quer tornar escritor? Eu penso que não. Penso que não, porque a poesia exige de nós muita inspiração, exige de nós muita vivência. E a poesia é uma coisa que está muito ligada com a vocação, com uma bênção, está a perceber? Porque nem todos têm a leveza de escrever uma poesia. Para ela pode parecer fácil porque as coisas fluem naturalmente. Mas é como eu, por acaso, eu gosto de escrever, mas não consigo escrever poesia. Eu consigo escrever contos, mas poesias não consigo, porque exige uma certa leveza, uma certa inspiração, uma certa bênção também. Porque depois, claro, o escritor vai desenvolvendo este skill que já nasce com ele. Porque geralmente os poetas parece que já nascem com este skill. Com este lado, sim. Porque por eu não conseguir escrever poesia, eu digo que não é fácil, né? Ela diz que é fácil porque, pô, tem a praia dela, mas tem ali um skill que já nasce connosco, por isso é que parece fácil. Mina, tu escreves poesia. Sim, ontem ofereceste-me um livro de poesia. Exatamente. O livro não é essencialmente de poesias, não é, sim. Mas eu trouxe algumas poesias, alguns poemas para suavizar a viagem. Eu já sou, aliás, temos aqui 3 escritores de áreas bem peculiares, bem distintas. Sim. Eu, por exemplo, já tenho uma experiência mais diversificada, porque eu tenho 6 livros e cada um dos livros é uma experiência. Um conto, uma ficção, um livro mais político, né? É mais científico. E tem uma abordagem também diferente. Então, cada um de nós, e como diz o Joaquim muito bem, cada um de nós tem uma própria especificidade que vem com o seu talento. O que é verdade é que nós conseguimos ter em base as ferramentas da escrita criativa. Mas depois dali vamos ter que experimentar, acima de tudo, quais são as nossas capacidades literárias, nossa capacidade de criatividade, a nossa imaginação. E, exatamente, para mim, como diz o Joaquim, poemas também para mim é difícil. Exatamente, mas outras coisas são muito mais fáceis para mim. Mas escrever sobre política é onde te sentes mais confortável? Claro, porque tem mais conhecimento sobre isso. A história também é muito mais fácil para mim, né? Romance também é muito mais fácil para mim. Poemas foi algo que eu só experimentei neste livro mesmo, por acaso. E como é que te sentiste? Olha, tive bom feedback, tive boa crítica, toda a gente disse que gostou dos meus poemas, disseram que continuam, embora que eu sinta que são muito rimáticos, são muito esquemáticos, né? Porque os meus poemas são muito... Eu tenho uma boa técnica literária. Então, com boa técnica, eu consigo executar quase tudo, né? Embora possa faltar o equilíbrio da criatividade ou do delivery, que é a entrega. Os poemas, tu consegues medir a intensidade do poema pela entrega. Tu consegues ver, o autor está aí, ele está a passar muito mais do que letras, muito mais do que palavras. E isso... E passar as suas emoções, exato. as ideias que tu tens das palavras. Ainda não sou um poeta propriamente. Eu sou um escritor, mas sei fazer poemas, claro. Mas não sou um poeta, então por isso é que são áreas bem específicas. Depois também a questão da poesia tem muito a ver com vivências, né? Por exemplo, o indivíduo que está na mata, em combate, vai escrever uma poesia ligada àquele ambiente. Poesia é muito do contexto. Sim. A Miriam, por ser estudante, se calhar a sua poesia pode estar mais ligada ao dia a dia de um estudante, ao acordar, ao enamorar-se, por exemplo, também. Portanto, poesia é muito do contexto, do ambiente, depois também da inspiração. Depois já outros artigos, outras facetas literárias, como científica, como histórica, tem muito a ver com aquilo que o escritor lê. Realmente o escritor é o escape daquilo que lê, né? Então, eu leio muito desenvolvimento pessoal, leio muito economia, leio muito história. É isso que eu vou escrever. Quem lê muito poesia, também escreve poesia depois. Né? Depois vai incluir isso no ambiente que vive. Miriam, lês muito poesia? Curioso que não.
Não mesmo. Eu lia quando eu estava no 12º ano e já a faculdade, eu foquei muito na faculdade e é como eu lhe disse, foi algo muito incrível mesmo. Quando eu me dei por mim, eu já tinha 5, 6 poemas de coisas que... E que abordagens é que tu dás aos teus textos, aos teus poemas? As minhas poesias falam muito sobre criança, porque eu desde muito cedo eu sempre fui muito apegada às crianças, ao sofrimento das crianças, à educação das crianças, o abuso sexual, que é algo que me machuca muito. Então, são coisas... as minhas poesias é como se fosse um grito de socorro pelas crianças, entende? Então, para mim, eu digo que é muito fácil, por exemplo, falar sobre escrever sobre política, sobre outras coisas, ou mesmo romance. Eu não gosto de romance, então não tem como eu achar fácil escrever um romance. Mas já a poesia, eu gosto muito. Gosto muito. E Miriam, quais foram as maiores dificuldades que encontraste ao longo do processo da escrita deste livro? Esse livro, quando eu estava no processo da publicação, eu me sentia muito insegura, porque eu sentia que o meu poema estava muito virgem, entende? O meu poema estava muito virgem. Sim. E eu achava que precisava de mais coisas, de ser muito mais retificado e tudo mais. E depois eu tive uma conversa com uma escritora chamada Gorete Pina e eu apresentei essa minha insegurança para ela na tentativa dela me ajudar, e ela disse: Miriam, o que tu escreveste são as tuas emoções e aquilo que tu sentiste, e nenhum Camões pode corrigir aquilo que tu escreveste. Pode sim aprimorar as técnicas e outras coisas, mas não aquilo que tu escreveste, porque são as tuas emoções. Aí eu senti um poder muito grande, porque é aquela autoconfiança. Desculpa interromper-te, Miriam, mas diz-me uma coisa, tiveste algum tipo de apoio na parte da edição do livro e na publicação? Como é que foi essa parte mais logística? Porque é o teu primeiro livro, tu és provavelmente de todos os presentes és a mais nova. Como é que... Eu tive apoio do escritor Henrique Sungo. É um escritor angolano, por curiosidade. Então, foi ele quem me ajudou, me auxiliou, e algumas coisas disso aqui está muito parecido com... Como é que se chama aquilo mais? Prosa. Então, houve alguns poemas que eu não publiquei porque eram mais parecidos com histórias e prosas, mas ele não se preocupou muito com o fato dos meus poemas serem virgens, e eu posso pegar nos meus poemas e ver a essência deles. Joaquim, como é que é ser escritor jovem e negro em Portugal? É desafiante. Desafiante porque a escrita nasce em nós. Nós começamos a escrever primeiro por gosto, né? Ponto. Quem lê muito, depois a leitura é como se fosse uma semente, né? Uma vez caída em nós, nascem mil flores, né? 1000 árvores, né? Portanto, primeiro nós começamos a escrever por vontade própria. Depois, a primeira dificuldade começa com a disponibilidade, né? Geralmente aqui os emigrantes são estudantes ou são trabalhadores. Depois começa a ter falta de tempo, disponibilidade. A segunda dificuldade começa quando terminas o livro, precisas publicar o livro, ou mesmo, se calhar, às vezes, durante a escrita, ficas a pensar: qual é o meu público? É do meu país de origem ou é o público de cá, da diáspora de Portugal, né? Porque nós também temos que escrever, às vezes, a pensar no público, quem que vai ler. Porque há escritos que têm muito a ver com a minha origem, que se for, por exemplo, um português a ler, não vai perceber nada. Portanto, o escritor começa a encontrar essas dificuldades. Quem é o meu público? Qual é o meu tempo de escrever, de escrita? E se for aquele escritor que depende da inspiração, há momentos que a inspiração não vem, para de escrever, porque aqui já os mestres dizem 90% tem que ser transpiração, vontade própria de escrever, força, e 10% é inspiração. Portanto, se o escritor tiver a depender só da inspiração, acho que é um momento que para de escrever, porque não tem mais ideias. Tem a disponibilidade que fala. Depois chega aquela altura em que terminou o livro, precisa colocar o livro à disponibilidade. Ainda hoje, o escritor da primeira viagem quer publicar o livro físico, né? Depois os formatos digitais vêm depois, né? E chega aquele momento em que agora preciso colocar o meu livro no mercado. De onde é que vem o dinheiro? O escritor é como um músico. Primeiro tem de mostrar o seu trabalho
para que depois apareça um patrocinador, ao menos, né, que sejamos já de uma família real, né, aí já, os pais já tenham alguma coisa e podem apoiar-nos, mas se for alguém que trabalha por si próprio, chega uma altura em que ele precisa divulgar o livro, publicar o livro, imprimir o livro. Aqui em Portugal, o custo médio do livro, com base no meu livro, é em volta dos 6 euros, né? Você precisa vender 10 euros para trazer um bocadinho de dividendo, né? A questão está ali, onde é que vem o dinheiro? Você trabalha, se calhar ganha salário mínimo, ou não trabalha, ou se depende de outras fontes, tem que pagar, se calhar, arrendamento. Vem os custos e as editoras, eu olho as editoras como empresas, elas precisam de rendimento. Portanto, e para uma editora publicar um Kanumba que ainda não é conhecido, é complicado. Tenho primeiro de mostrar o trabalho, igual aos músicos. Primeiro tenho que gravar uma música, 2, 3 músicas. Depois das pessoas gostarem da música, vão partilhando o conteúdo. Só assim que as editoras nos chamam. Portanto, a primeira dificuldade é que o escritor não pode primeiro contar já com a editora, porque elas não estão aí para nós, quando estamos a começar, né? Portanto, é isso, é nós ir recolher. Alguns, por acaso, solicitam fundos. Hoje já há muitas plataformas que você põe ali o projeto, pede doações, as pessoas doam-te e depois você consegue imprimir. Né? Aqui em Portugal isso é possível, solicitar doações. Né? Chega devagar, chega pouco, mas é possível. Outras pessoas que não têm a noção dessas plataformas que é possível solicitar fundos, dependem de si próprio. Deixam de pagar o arrendamento ou a universidade. No meu caso, por exemplo, deixei de pagar as propinas por um tempo, poder financiar a impressão. Pois, se vendes no teu país de origem, por exemplo, eu vender em Angola, a moeda de Angola é o Kwanza, né? A moeda daqui é o euro, portanto, a Kwanza está muito desvalorizado. Acabas por depois oferecer o livro em Angola, porque não compensa. Então, é uma cadeia de dificuldades que nós tiramos o livro porque acho que amamos a escrita, né? Acho que amamos a escrita, amamos o que fazemos, acho que é por isso. Mena, quando estás a escrever também pensas em quem é que vai ler? Sim, tem essa particularidade. Eu tenho uma experiência diferente porque lá está, já não é mais um livro, já estou no 6º. Sim. E cada um tem uma própria particularidade. O primeiro livro que eu lancei, 1001 Razões para Gostar de Angola, claramente que é um objeto de estudo da Angola, em várias particularidades, mas o meu público-alvo é o mundo. Então esse livro foi quase que fácil para entregar, né? Para sair. Mas também foi uma luta que é para arrecadar fundos, como eu já havia dito, né? Temos empresários que preferem investir em festa do rabinho, festa da bebida, mas não investem em literatura. E estou a ser sério. E, por exemplo, o Kanumba falou sobre as plataformas de arrecadação como o GoFundMe e tal. Eu consegui também fazer isso. Eu arrecadei 2.500 euros para poder publicar o último livro. Eu consegui fazer isso com a internet, né? Mas nem todos têm essa capacidade de mobilização. Eu tenho essa capacidade porque, além de escritor, eu consigo influenciar outras pessoas. Faço vídeos, faço lives. Então, já é um bocadinho fora da nossa caixa de atuação. Nem todos os escritores têm a mesma comunicação como eu. Então, é um pouco difícil. Eu sei vender, mas o que me ensinou a vender foi também essa dificuldade. Muitos escritores ou novos escritores não sabem dessa realidade. As editoras fazem uma máfia. Tu vais escrever o livro, tu vais pagar pela tiragem e impressão dos livros e a editora vai ficar com 70%, 80% do PVP. Para quem não sabe o que é o PVP, é o preço de venda ao público. Então isso é uma máfia total, né? E eu até acho isso desmotivante, né? Para quem escreve. Então é um mercado que, desde já, inibe a participação de novos autores. É difícil. Asfixia-te por completo. Asfixia. A Chiado, as grandes editoras vão pagar professores, doutores, os fulanos de tais, que é para lançarem um livro. Correm atrás dessas pessoas para lançarem um livro. Porque sentem que há um nicho e há um conhecimento que essa pessoa pode passar. E os outros autores que vêm com um refresh, uma nova história e tal, criatividade e tal, não conseguem ter acesso a essas plataformas. Então é um pouco diferente. Eu penso claramente no público, mas o meu foco agora não é muito propriamente... E, Mena, o que é preciso fazer para que haja para se fomentar uma maior união entre os jovens escritores africanos em Portugal? Assim, vamos colocar em dois lados. Mais específico. Vamos colocar em dois lados. Primeiro, para não ser muito extenso, vamos primeiro falar o trabalho que nós escritores devemos fazer e depois as instituições. Sim. Porque por mais que nós queiramos, nada disso vai avançar. Nós podemos sair daqui e montar um grupo de vanguarda de escritores lusófonos. É possível, em uma semana nós vamos conseguir encontrar mais congêneres, mais colegas que nossos. A Miriam vai pegar outros, eu vou pegar outros. Vamos conseguir criar um grupo e falar, bom, o que é que nós queremos? Nós todos já sabemos. É ter um fundo de financiamento para produção literária. Nós ainda não temos editoras, propriamente de africanos a produzirem livros, a imprimir livros. Porque se tivéssemos uma editora, já seria muito fácil, muito fácil. Porque a grande questão também tem a ver com a própria chancela editorial, a linha editorial. Muitas das vezes nós não conseguimos passar
porque somos esbarrados naquela temática. Tem uma coisa muito curiosa. No meu livro Ambuila, que é uma ficção de uma batalha que aconteceu, né, no Reino do Congo, eu tive vários problemas porque a editora não conseguia entender a linguagem que eu estava a usar. Lá houve alguns nomes e terminologia que vieram de forma errada, porque ela não compreendia aquilo. E eles poderiam barrar o livro, mas eles avançaram porque eu já tinha mais 2 livros, então já não era um tão novo assim, né? Então, acredito que se fosse um novo, não ia conseguir lançar esse livro. Então, é isso que eu quero dizer, tem que se fazer um apelo nesse sentido para que se estimule a criação de editoras, né, que foquem para esse nicho. O mercado lusófono é composto por países que estão nos 5 continentes. Portugal, na Europa, Brasil, na América, a maior parte está em África. Então, se a maior parte está em África, cabe a nós voltar e olhar um bocadinho para esse mercado lusófono e negro, que acaba por ser descriminalizado, né? Sofre esse abafo, né? Num canto. E nós escritores somos boas jovens e não temos recursos financeiros. O Kanumba disse muito bem, estamos na sua maior parte aqui para estudar, para se formar. Claro que já estamos no final da nossa formação e tudo muito mais, mas ainda assim nós temos vários desafios, né? A gente decidiu, o Kanumba quando me diz isso, conta isso, não que eu não saiba, né, dessa realidade. A gente decidiu pagar uma renda e investir para lançar um livro, porque eu sei que o livro não é muito mais do que o sonho dele, não é mais por nós. É porque existe uma geração que precisa de ser motivada, precisa de acreditar, precisa de ter referências. E nós somos o tipo de referências que essa geração precisa. E nós não estamos a fazer aqui mais por nós. Estamos a fazer porque precisamos de dar o sinal de resistência, de que é possível. É possível educar as pessoas. É possível continuar a fazer a nossa luta através dessas armas. E nós vamos continuar. Então, eu acho que o caminho é esse. Primeiro, nós jovens, escritores, vamos se juntar, vamos criar as plataformas, discutir que tipo de políticas públicas nós gostaríamos de ver implementadas, que estímulos deveriam estar na sociedade para fazer com que isso avance. Yeah. Kanumba, como é que se explica que num país com uma grande quantidade de jovens negros, que sejam estudantes, sejam trabalhadores, como é que se explica que continue a haver uma resistência das editoras em não publicar para esses jovens? Mais do que publicar desses jovens, publicar para esses jovens. Porquê que continua a haver uma ideia, e mesmo a questão dos outros países, das antigas colónias, porquê que continua a haver uma ideia de que só um grupo é que se interessa pela leitura? Não é? Porque acabamos por perpetuar este ciclo de que uns gostam mais de ler, uns estão cá para ler, para se cultivar, os outros nem tanto, estão cá para trabalhar. Então é a esses que vamos direcionar as nossas obras, não é? Exato. Como é que se explica isso, na tua opinião? O escritor é fruto da leitura, né? E eu acho que há poucos escritores naquelas sociedades onde também se lê pouco. Depois, há um cerne da questão, que são os nossos governos, né? Porque, geralmente, o escritor é alguém que trabalha em uma profissão solidária, como disse Mena Coutola muito bem, nós escrevemos para os outros que vêm. Porque eu não escrevo para mim mesmo, escrevo para outras gerações. E depois, se quisermos ver uma geração mais proativa, não é? Aquela que bate de frente com os governos, bate de frente com a sociedade, queremos ter pessoas que tenham ideias próprias, essas pessoas têm que ler. Há alguns dirigentes que têm esse medo de terem populações muito fortes, ok? Muito formadas, né? Porque um jovem formado é um perigo para um governo, vá lá, tirano, digamos. Portanto, a maior parte por ali, porque nós escritores somos pessoas que só têm ideias, só têm conteúdo, mas não têm meios para poderem criar essas plataformas, para poderem apoiar a indústria literária. Portanto, eu acho que a primeira função aqui em Portugal, a embaixada de todos os países africanos, de língua oficial portuguesa, sim, estão todos aqui. Sim. E todos nos conhecem, sabem que aqui tem estudantes, tem trabalhadores, tem jovens que têm ideias, e nós escrevemos para cá e para fora também. Portanto, as embaixadas não sei se fazem alguma coisa. Portanto, eu acho que, e nós também já não temos a vontade de pensar em vou solicitar um apoio à embaixada, porque devia ser trabalho das instituições. Onde é que estão os escritores moçambicanos em Portugal? Onde é que estão? Eles chamarem-nos e perguntarem-nos o que nós precisamos. Ok? Mas isso não se faz por quê? Porque a escrita é uma área que não dá dinheiro a ninguém, né? Nem ao escritor, a menos que sejas um best-seller, e não é aqui também, é na América, é no Brasil, por exemplo, não é? Porque os empresários... Eu ia-vos perguntar se era possível viver-se da escrita em Portugal. Claramente que não é? São poucos. Podemos falar em escrita em língua portuguesa. A Miriam pode dizer, mas eu posso dizer acho que sou Agualusa, dos africanos que eu conheço em Minha Couto. Sim, mas Agualusa e Minha Couto não vivem de livro, vivem de palestras, de conversas B2B, né? Acho que livro é... Miriam, exatamente. Miriam, este é o primeiro de muitos.
A ideia é escrever mais livros ou foi uma experiência? A ideia é escrever mais livros. Sempre poesia? Não, o meu sonho é lançar uma coleção de livros infantis. É engraçado porque ainda ontem falávamos sobre isso e há um déficit de livros infantis, principalmente para jovens negros, para crianças negras, né? Livros com quais elas se identifiquem. A ideia de publicar essa coletânea de livros infantis tem de alguma forma a ver com isso? Por teres identificado essa falha no mercado? Ou é uma coisa só tua? Eu me lembro que quando eu era mais nova, os livros que eu recebia das minhas irmãs eram só livros de matriz portuguesas, de matriz europeias. Então, eu quero criar livros que as crianças possam se identificar e não só a nível tipo do autoconhecimento ou de histórias, mas sim também uma coleção de livros científicos infantis. Miriam, qual é que, assim para fecharmos também, o que é que podes dizer às pessoas que ambicionam escrever um livro? Da tua experiência a escrever este livro, o que é que podes passar para quem nos está a ouvir e que ambiciona escrever um livro? Algumas pessoas que me perguntaram, Miriam, como é que tu fizeste? Infelizmente, nem todo mundo tem a sorte que eu tive, né, de encontrar alguém que esteja disposto a me apoiar, porque o Henrique pegou-me na mão e disse, olha, Miriam, o caminho é esse, vou te ajudar, e é isso. Como é que conheceste o Henrique já agora? Eu conheci o Henrique no lançamento do livro da Letícia Trindade, uma santomense, e pela minha esperteza eu entrei em contato com ele, perguntei como é que se escreve um livro, como é que se faz e não sei o quê. E aí ele disse, tem o sonho de escrever um livro? E eu disse que sim, e perguntou-me o que é que eu gosto, e na altura eu estava passando por uma depressão e eu queria escrever um livro que falasse sobre isso. E ele perguntou-me se eu sei escrever poemas, porque como eu não tenho experiência, seria muito mais fácil escrever poemas do que escrever um livro de autoconhecimento. Sim. E eu disse que sim, que eu escrevi alguns poemas em forma de desabafo. Uhum. E ele pediu para ler, e leu alguns, e como alguns falavam sobre abuso sexual, a minha insatisfação sobre a política e conselhos, enfim. Então, ele gostou muito e quis apostar em mim, e foi uma coisa muito impressionante, foi tudo muito rápido, e nem todo mundo tem essa sorte que eu tive de encontrar uma pessoa que vai me apoiar assim, mesmo do zero. E o conselho que eu deixo para as pessoas... Desculpa interromper-te, mas temos de fechar. Mas tu sentes mais capaz agora, depois deste livro, ou mais capaz para escrever um outro? Sim, eu já tenho outros livros escritos, nomeadamente livros infantis, então eu já tenho, e agora eu pretendo, com a venda do livro Pérolas Soltas, me reorganizar as minhas economias e trabalhar também para ver se eu consigo custear os outros livros que eu pretendo publicar. Né? Isso é uma última questão. Achas que será possível um dia viveres da escrita em Portugal? Eu não sei, é um caminho que nós os africanos precisamos trilhar juntos, porque eu acredito que eu, Miriam, sozinha, eu não consigo fazer esse caminho, fazer com que os africanos vivam da escrita cá em Portugal, porque se nós queremos escrever para os africanos, então tem que ser os africanos a consumirem. E nós sabemos que na sociedade africana existe uma falta de hábito da leitura muito grande, uma falta de incentivo, os familiares e amigos, para serem os primeiros a comprarem os livros, querem o livro como oferta, e é muito complicado mesmo. Então, é um caminho muito complicado. Temos de fazer juntos, não é? Disseste bem, temos de fazer juntos. Obrigado, Miriam. Joaquim, Mena, olha, obrigado. Antes de fecharmos, queria só, mas muito rápido para cada um de vocês, acham que, para quem nos está a ouvir lá em casa e que tem como meta se tornar-se escritor, o que é que podem dizer a essas pessoas que seja um bocado de... Melhor, Joaquim, porque eu não tenho boas notícias dessa pessoa. Joaquim, mas tem que ser mesmo rápido. Exatamente. O que eu posso dizer é, escreva aquilo que você quer partilhar para o mundo, não te formate, escreva o que você sente e quer. E para publicar é difícil, mas tens que ir atrás do financiamento, ou por si próprio, ou bater coisas. Mas não deixes de pagar a renda, senão vais dormir na rua. Exatamente. Mena. E não esperes troco, não esperes lucros, né? Porque é uma profissão de amor, de partilha, e depois, se Deus quiser, quando vem o benefício, né? Vem benefícios
Mena. Acrescentando isso que ele disse, agora, mas o quê? Se não tiver, se quiser escrever, pá, publica os textos na internet. Eu tenho um curso de escrita criativa, paga esse curso, aí vais saber, eu vou te explicar como é que vais conseguir chegar até onde eu cheguei. Mas, professor, é assim que o escritor ganha dinheiro, vendendo outros conhecimentos, porque só com livros... Não dá, né? Dá, então... Já Miriam, está a ver, né? O segredo do sucesso, né? Miriam, Joaquim, Mena, olha, gostei muito de vos ter cá, de ouvir as vossas experiências. Espero que, como a Miriam disse bem, este é um caminho que temos de fazer todos juntos e devemos fazê-los todos juntos. Okay? Até uma próxima. Obrigado, até a próxima.